abençoe, meu irmão. E muito feliz de participar do seu programa, de poder compartilhar esse momento para toda a igreja, que é o funeral do Papa Francisco e a expectativa do conclave. O senhor percebeu o legado que o Papa Francisco deixa para a igreja e para a sociedade como Deus? Uma igreja chamada a viver com mais simplicidade, com mais ternura, a misericórdia, uma igreja que esteja mais próxima do povo, falando inclusive a linguagem do povo, sem deixar a linguagem da catequese, da teologia, mas falando uma linguagem que o povo possa compreender. O Papa Francisco, ele foi um grande comunicador. Você da área da comunicação sabe melhor do que eu como ele conseguia se comunicar com as pessoas. Era impressionante a simpatia que ele tinha, este feeling, não? Com as massas, com as grandes multidões, mas ao mesmo tempo, quando nós tínhamos a oportunidade de estar com ele, próximo a ele, esta simpatia desse contato pessoal. Ou seja, o Papa era um homem de fato, uma grande comunicação. E eu penso que assim foi Jesus Cristo, no seu tempo. O que ele nos ensina? Um grande legado de considerar cada pessoa como uma pessoa, como um ser humano, a dignidade de cada ser humano. E ele olhou isso para o pobre, para o imigrante, para as pessoas afastadas do centro, da periferia, para as pessoas que viviam mesmo no pecado, na dificuldade, mas em tudo isso era a misericórdia de Deus que chamava para uma vida nova. Portanto, o Papa foi um homem plenamente humano, né? Um homem do nosso tempo, que se comunicou de fato com todas as pessoas de modo assim espetacular, e isso nos ensina muito. Todas as funções da Igreja de Roma decaem com o novo Papa. O novo Papa tem que confirmar todas elas. No período de sede vacante, algumas funções permanecem, né? Como essa, por exemplo, do Carmelém, que tem algumas funções, seja no funeral, seja durante o conclave. Então, porque o poder na Cúria Romana é um poder delegado. Então, o Papa delega esse poder a algumas pessoas, os cardeais, os presidentes de castérios, mesmo os oficiais menores. Então, tudo isso tem que ser confirmado pelo próximo Papa, todas as funções. Portanto, o cardeal Carmelengo, o Ferrer, ele foi nomeado em 2019. Com o novo Papa, então, ele também pode se nomear um novo Carmelengo. Carmelengo, o vice, que é um brasileiro, o Monsenhor Montanari, né? E depois também as outras funções de presidência, de castério, de tribunais, tudo isso tem que ser reconfirmado. Ou não, depende do novo Papa, né? Exato. Agora começam as conjecturas, as confabulações, mas do ponto de vista simples, para explicar ao nosso povo simples como funciona a votação do conclave. Sim, esse é um ponto muito interessante, porque quem nos deu a normativa sobre o conclave, a última normativa, foi o Papa João Paulo II, em 96. Depois o Papa Bento XVI fez algumas mudanças, o Papa Francisco praticamente não fez nenhuma, apenas com respeito ao funeral. Como funciona então a eleição? Isso tudo, existem leis para isso, é um moto próprio. Vocês podem, quem nos assiste pode encontrar pela internet facilmente esse moto próprio sobre a eleição do Papa. E ali então se estabelece o seguinte: a eleição é feita por escrito, não existe por aclamação, nem por voz, nem oral. A eleição é sempre por escrito. Então os cardeais recebem a cédula, após essa cédula é entregue para cada votação, eles colocam então o nome do candidato, eles apresentam a cédula, mostram a cédula para todo o colégio cardinalício e colocam então a cédula na urna. Depois, essas cédulas elas vêm contadas de um modo também muito especial, partindo ali da mesa,
com 3 cardeais que retiram a cédula, depois outros 3 que conferem o nome daquele que está na cédula e depois outros 3 que fazem a contagem. Esse momento da eleição praticamente é desse modo, não? Se faz o voto, se coloca na caixa, na urna, e depois então se retiram todos eles para, fazendo a contagem, se de fato bate o número de votos com o número de eleitores que estão ali, e aí então vai para a apuração. Para ser eleito Papa é necessário 2/3 dos votos, ou seja, 75% dos cardeais presentes. Então 75% ele tem que atingir para ser eleito. Então essa é uma contagem muito alta, não? Para dar de fato a certeza de que o novo Papa é um consenso entre os cardeais, que de fato é a vontade dos cardeais. Enquanto não se chega a esses 75%, não está eleito o Papa. Então, votações, depois de votações, e as votações acontecem sempre 2 pela manhã e 2 pela tarde. Então, nós temos 4 votações por dia. Dessas 4 votações, uma delas pode chegar a 75%. Dom Denilson, eu vou fazer uma pergunta, sem pretensão nenhuma, mas é verdade o que foi noticiado quando foi no tempo da eleição do Papa Francisco, até outdoors foi colocado em Roma, ou isso é uma mera especulação? Olha, eu não tenho conhecimento, ao menos vagamente, eu não me recordo que tenham sido colocados outdoors. No entanto, as pessoas também querem se manifestar e tudo, mas eu acho que não deveria ser colocado se alguém fizesse isso, um católico tivesse alguma preferência de algum candidato, absolutamente. Mas o que é mais importante, Padre Manzotti, é a convicção do voto dos cardeais. Isso não tem boca de urna, não tem um trabalho político no sentido de angariar votos, não? Ali dentro, porque os cardeais se conhecem muito bem, e isso que é o mais importante. E na eleição, portanto, é aquele que melhor responde às necessidades da igreja. O momento importante da eleição, nós não falamos, mas são as congregações que antecedem as eleições. Por quê? Porque ali se fala principalmente dos problemas que a igreja enfrenta, as dificuldades que a igreja tem no mundo todo. Se nós pensarmos 1,4 bilhão de pessoas nos 5 continentes, nós imaginamos, portanto, que os problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil, na América do Sul, no mundo ocidental, são muito diferentes, por exemplo, na Índia, na África, no Japão, no Oriente. Então são realidades muito, muito diferentes uma das outras. E nas congregações, portanto, os cardeais têm a oportunidade, mais uma vez, de se deparar, de ver quais são os desafios maiores nos 5 continentes e encontrar aquela pessoa que converge nisso, que vai conseguir responder. Isso é muito interessante na eleição, porque justamente é diante daquilo que foi apresentado nas congregações, que inclusive os cardeais eméritos participam, né? Por exemplo, aqui do Brasil, o Dom Raimundo estará presente, Dom Raimundo Damasceno, com 88 anos, ele é 2 meses mais novo que o Papa Francisco. Ele estará presente nas congregações, viaja amanhã também, daqui de Brasília, juntamente com o nosso cardeal Dom Paulo César Costa. E aí o Dom Raimundo, ele sendo emérito, ele também participa das congregações, ou seja, é um momento de discernimento. Depois que entram as eleições, esse período passa, entram somente aqueles que são votantes, e aí então a votação ela vai se dar, explicando assim muito, muito facilmente para todos entenderem, daquele que melhor atende aquilo que foi a necessidade da igreja apresentada nas congregações. Foi desse modo a eleição do Papa Francisco. O Papa Francisco convergiu, na sua eleição em 2013, convergiu justamente porque ele era o candidato de reforma e que se pedia muito a reforma da Cúria Romana, e que de fato ele fez. O
Papa Francisco fez a reforma com a nova Constituição Apostólica, que definiu um novo parâmetro de trabalho na Cúria Romana, e isso ele fez. Ele fez reforma no Banco do Vaticano, ele fez reforma nos vários dicastérios, ele transformou cada vez mais a administração da igreja de modo transparente. Isso foi pedido nas congregações. E aí o conclave viu nele a pessoa capaz de fazer a reforma. Dom Denilson, eu quero agradecer imensamente ao Dom Denilson Geraldo. Ele estava celebrando, presidindo uma celebração. Sim. E eu agradeço a disponibilidade de nos atender, de podermos esclarecer, e pedimos as suas considerações finais e a sua bênção, por gentileza. Padre Manzotti, quero deixar aqui uma saudação a essa comunidade que eu estou aqui, da Divina Misericórdia, celebrando o novenário, não? Em preparação, uma comunidade que está construindo ainda a sua igreja. Então deixo aqui a minha saudação a todas as famílias que participam desta igreja. Todos nós, nesse tempo, a igreja, em muitas ocasiões, ela para um pouco as reuniões, as decisões, em vista da expectativa do novo Papa. Este período agora dos funerais do Papa Francisco, depois do conclave, é um período de profunda oração. Todos nós somos chamados a rezar mesmo, rezar, pedir a Deus o discernimento aos nossos cardeais. Então, insistir na oração, não? Batei e vos será aberto, não? Disse o Senhor. Quem procura, encontra, não? Ou seja, nós devemos de fato bater na porta do Senhor para que nos dê um bom Papa, que os cardeais tenham um bom discernimento. Então, esse período agora é um período de rezar, um período de oração, de profunda oração. A gente pede a Deus esse discernimento. Então, quero convidar a todas as pessoas que nos assistem, através do seu programa, que é tão ouvido por todo o Brasil, que todos possamos, de fato, nos unir em vista, juntamente com o Colégio Cardinalício, para a escolha do próximo Papa. Eu tenho a certeza que o colégio não vai errar, de jeito nenhum. O colégio não vai errar. O discernimento, o Espírito Santo dá, e o colégio vai saber escolher, de fato, aquele que vai poder nos guiar nesses próximos anos, nesse tempo em que a igreja coloca com os desafios. Portanto, eu concluo assim: nesse momento nós temos dois sentimentos. Primeiro, de agradecimento pela pessoa do Papa, e um segundo, de confiança em Deus. Agradecimento e confiança, sem nenhuma dúvida, com muita serenidade, confiança em Deus, caminhar, e Deus guiou a igreja até aqui e continuará guiando com o próximo Papa, que certamente será amado por todos nós, e nós estamos na expectativa dele. Nos abençoe, por favor, Dom Denilson Geraldo. Que pela intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e santos, que desça sobre todos aqueles que nos assistem, suas famílias, sobre você, Padre Manzotti, esse bem que você faz a tantas pessoas com o seu programa, a sua comunicação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Denilson Geraldo. Obrigado, Dom Sacristão. Obrigado pela participação.